Olá, boa noite para você que acompanha a TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas redes sociais. Está começando mais uma edição do programa Câmara Entrevista. E na edição de hoje eu recebo o vereador mais jovem de Passo Fundo, Iriel Sacchetti. Boa noite, Iriel, bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos acompanham através do canal 16 da TV Câmara. É uma satisfação estar aqui conversando contigo, falando um pouquinho da nossa trajetória. Iriel, é claro que eu não poderia começar o programa de outra maneira do que falando da sua idade, porque aos 26 anos você foi eleito com quase 1.600 votos. Mas a sua trajetória política começou ainda mais cedo. Fala um pouquinho dessa trajetória, dessa caminhada para nós. E isso, realmente, né? O vereador mais jovem, com 26 anos. A minha primeira eleição eu concorri com 18 anos, fui um dos candidatos mais jovens do Brasil. Na época do PTB ainda, fiz 865 votos, fiquei na suplência do partido. E ali começou a nossa trajetória, né? Sendo na juventude do PTB, auxiliando também com a questão do deputado Maurício Zedric, que em 2018 a gente passou a auxiliar ele na coordenação da campanha dele aqui na região. Fui trabalhar com ele, fui um dos assessores parlamentares mais jovens lá em Brasília também, em 2019. E 2020 eu retornei às urnas, né? Fui o 12º mais votado, também pelo PTB. Fiz 1.254 votos e eu não me elegi por causa da legenda do partido, né? Na época tinha gente com a metade da minha votação que se elegeu e eu acabei não me elegendo por causa da legenda do partido, mas mesmo assim a gente seguiu um trabalho por Passo Fundo. Iriel, é claro que também falamos um pouquinho do teu pai, porque você sempre se inspirou nele. Para quem não sabe, né, seu pai, o Isaíre Sacchetti, foi vereador por alguns mandatos. Então, claro, sempre teve um incentivo dentro de casa. Realmente, né? Eu até no grande expediente eu destaquei isso, que no horário que eu nasci, o meu pai estava aqui na Câmara, né, presidindo uma sessão, inclusive, e ele se ausentou para ir até o hospital. E desde pequeno eu sempre acompanhando ele, né, saía da escola e vinha para cá para sessões, porque as sessões eram de noite, né, era no finalzinho do dia. E aí a gente conseguia acompanhar e eu fui pegando o gosto, né, e as pessoas sempre falavam, o Sacchetinho um dia vai ser vereador, né, e eu fui pegando o gosto, fui gostando, fui participando, aí foi começando desde movimento lá dentro de sala de aula, líder de turma, grêmio estudantil, e aí foi pegando essa questão da liderança e eu fui me preparando para isso, para poder hoje estar aqui representando a população. Iriel, você, a sua primeira filiação, então, foi no PTB, mas hoje você está, então, no Podemos. Fala um pouquinho para nós sobre essa transição também. O Podemos, pela primeira vez, colocou um vereador, né, uma cadeira aqui em Passo Fundo. Isso é muito importante, um marco para o partido, né, a nível de estado também. Realmente, né, a minha primeira filiação foi em 2015, logo quando eu pude me filiar a um partido, eu já fiz a decisão, um partido que meu pai era filiado. E aí, com o passar do tempo, aconteceu alguns episódios dentro do PTB a nível nacional, né, que é notável e acompanhado por todos que acompanham a política nacional. Eu entendi que o meu caminho não era mais por ali, e a gente fez uma busca por um novo partido. E através da nossa parceria com o deputado Maurício Zedric, que quando ele migrou para o Podemos, ele nos confiou a presidência do Podemos aqui em Passo Fundo. Podemos é um partido relativamente novo. Na época que a gente assumiu, ele tinha de 6 para 7 anos. Na eleição passada, ele tinha feito em torno de 127 votos aqui em Passo Fundo. E a gente teve um desafio aí com todos os pré-candidatos e candidatos que se tornaram auxiliando o partido, com a nossa executiva, com as lideranças que ajudaram a construir. A gente passou aí para quase 5.000 votos, garantindo uma cadeira aqui para o Podemos, né? Primeira cadeira do Podemos aqui nessa casa, né? Foi na 19ª legislatura. Iriel, as suas experiências, então, mesmo antes de ser vereador, são bem importantes. Você comentou antes, mas eu queria que falasse um pouquinho mais para os nossos telespectadores sobre essa sua experiência em Brasília como assessor parlamentar. Foi muito importante porque você fez contatos, fez diálogos que trouxeram recursos aqui para Passo Fundo. Realmente, até nessa última ida que eu fui a Brasília com o vereador Ronaldo Rosa, ele conversava e falava: como é que tem tanta abertura aqui, contato lá?". Eu acho que esses 4 anos que eu trabalhei em Brasília, junto com o deputado Maurício, a gente teve uma possibilidade de entender um pouquinho mais de como funciona, né. Muitas vezes, vem uma emenda de tantos mil, de tantos milhões, mas de que forma, por onde, para quem, como é que viabiliza isso? E essa relação tanto com o deputado Maurício quanto com o ex-senador Lazier Martins, nos possibilitou aí trazer mais de 5 milhões de recursos aqui para nossa cidade, mesmo sem mandato, né. Uma parceria que trouxe resultados para nossa cidade, além de para nossa região, né. Eu posso destacar aqui algumas emendas que a gente conseguiu trazer.
um campo de futebol no bairro Victor Isler, uma demanda antiga da Associação dos Moradores que a gente conseguiu executar. Dinheiro para o hospital de clínicas, foi aí mais de R$ 2 milhões por hospital de clínicas. Para o São Vicente foi R$ 500 mil. A gente trouxe também um ônibus novo para a PAI, Arena da Vaca Parada. Então, é um investimento na UFES, né, para o centro acadêmico ali dos estudantes. A gente conseguiu fazer entregas que conseguiu impactar na vida das pessoas. Lá na CD 200 mil do senador Lazier. Então, a gente foi entregando conforme nos surgia as demandas, né? E a gente sempre diz, né, que saúde sempre é pouco, então a gente sempre tentou voltar mais para a área da saúde para tentar ajudar, trazer demanda. Até o próprio senador Lazier, ele era conhecido como senador da saúde, ele destinava 100% das suas emendas para a saúde, o que nos ajudou com essa parceria a trazer. Eu digo que o Passo Fundo não é somente um polo de saúde, né? É um polo de tratamento das doenças. Então, nós trazer recursos para cá, a gente acaba impactando toda a região, e quando a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Então, isso também é o marco principal do nosso mandato, a saúde, e esse trabalho em Brasília nos possibilitou a poder ajudar Passo Fundo de uma forma que eu consegui, mesmo sem ter mandato, conseguir trabalhar pela nossa cidade. Articular, né, Ariel? Que bom que você falou da saúde, que esse já era outro ponto que eu ia conversar contigo, porque você também teve uma experiência bem importante como coordenador adjunto, coordenador regional adjunto da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde. Também outra experiência que trouxe muitas vantagens, trouxe não só para você, mas também para a comunidade, você trabalhando junto, ao Estado para trazer recursos, melhorias para Passo Fundo. Realmente, quando eu saí de Brasília, o partido me falou que ia me indicar para assumir um espaço na Secretaria de Saúde como coordenador regional adjunto na 6ª Coordenadoria, coordeno ali 62 municípios. E o contato que eu tinha até então com saúde era captar recurso, tentar buscar, enfim. E a ida para a coordenadoria me abriu um horizonte muito gigante, por mais que eu tenha ficado pouquíssimo tempo ali. Tem pessoas capacitadíssimas, tem pessoas que ajudaram a construir o próprio SUS, né, da forma que funciona. Servidores muito experientes. Muito experientes, né, até deixo um abraço aqui para eles. E quando eu fui ali, também eu era o coordenador mais jovem, né, a nível estadual, eu era o coordenador mais jovem. Então tu pensa que quando eu entrei ali eu tinha 24 anos, 25 anos, é o que muitos tinham de carreira já, trabalhando ali, e eles tiveram toda a paciência e cautela para me explicar. Então muitos ensinamentos, muitos aprendizados que eu tive ali eu consigo trazer hoje para nossa vida pública, através de ações, hoje participando também na comissão de saúde como relator, onde a gente vai propor ideias e sugestões para que a gente realmente consiga impactar na vida das pessoas, né. Eu digo que a palavra, a fala, ela fica muito bonita, mas quando ela não tem ação, ela não tem resultado algum. Então que a gente possa buscar soluções efetivas para aquelas pessoas que aguardam há anos, às vezes, em fila de espera, por exemplo. Eu ia falar, Ariel, agora que você deve ter visto os desafios que hoje a população enfrenta na área da saúde, né? Então, você conseguiu ver quais são as demandas, quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Realmente, né, a gente conseguiu estar nos 2 lados, a gente consegue ouvir a população, entender o que eles passam hoje diariamente, e a gente conseguiu entender de que forma que funciona. Agora, há de nós conseguir encaixar isso com o recurso disponível e com a forma de fazer para tentar agilizar, às vezes, quem está aguardando uma cirurgia, às vezes quem está aguardando um exame, para que realmente a gente consiga dar condição de qualidade de vida para as pessoas. Bom, Ariel, então eleito vereador, assumiu seu mandato em janeiro e já também aqui na Câmara trabalhando nessas áreas, né? A saúde, uma das suas prioridades, uma das suas bandeiras de mandato. O seu primeiro projeto de lei apresentado foi com relação à saúde mental. Explica pra gente que projeto é esse, para o telespectador que ainda não conhece. E também ele já é um projeto, já é uma lei sancionado. Fala para nós sobre isso. Realmente, né, foi nosso primeiro projeto de lei. Eu me recordo quando a gente começou a construir ele, eu falava muito na campanha e quis que o meu primeiro projeto de lei desse mandato fosse voltado à saúde, e principalmente a questão da saúde mental, porque a gente conversou bastante disso e a gente sabe o quanto é importante, e que quem passa às vezes dentro da família sabe muito mais a dificuldade que é, às vezes, a pessoa pedir ajuda. Então a gente conversou com diversas pessoas, né, que nos ajudaram, profissionais, dentro da área, para que realmente a gente veja a necessidade e de que forma que nós poderíamos fazer isso. Apresentando o projeto, passei em todos os gabinetes de todos os vereadores entregando, pedindo, né, a colaboração deles para essa pauta, o qual foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa, e também já foi sancionado pelo executivo. É um projeto que é lei, né, que é a campanha de Janeiro Branco, claro que é em janeiro porque marca o início do ano, e que não seja só ali,
mas onde a gente já tenha um marco, né, em janeiro, onde a gente trabalha a prevenção da saúde mental, porque a gente sabe da importância, porque quando a mente não vai bem, nada vai bem. E infelizmente os índices, né, ideal de suicídio têm aumentado ano após ano, especialmente entre os jovens. Então, é bem importante mesmo esse projeto de lei. Falando em saúde também, esse mês você apresentou um substitutivo ao projeto de lei sobre a divulgação de informações de profissionais de saúde, né, a escala desses profissionais. O que te motivou a fazer esse projeto? Do que ele trata? Esse projeto, na verdade, ele é basicamente para servir, de melhor atendimento, de melhor informação para a população, para quem fiscaliza e também para a segurança dos profissionais, para justamente ter uma agenda, né, para as pessoas saberem quando que vai ser determinado profissional, quando que vai ser determinada especialidade, enfim, realmente é para dar mais transparência, para, o usuário do sistema, para quem fiscaliza e mais segurança para os profissionais. Perfeito, Iriel. Acho que a palavra bem que você falou é transparência. Iriel, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa. No segundo bloco, nós vamos falar sobre empreendedorismo, outra pauta bem importante do vereador. Não saia daí, fique com a gente, o Câmara Entrevista já volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que hoje recebe o vereador Iriel Sacchetti. No primeiro bloco, falamos um pouquinho sobre a trajetória do Iriel, também uma das principais bandeiras do seu mandato, que é a saúde. Mas não é só essa, né, Iriel? Outra pauta que você levanta, que você defende, é o empreendedorismo e o incentivo também aos jovens empreendedores. Iriel, muito disso é porque você sabe o que um jovem empreendedor passa. Você também, né, é empreendedor na nossa cidade e conhece bem os desafios. Ah, realmente, né, a parte do empreendedorismo eu venho ressaltando desde a minha primeira campanha, minha primeira candidatura, porque a gente sabe da importância que é poder dar condição para quem está começando, né, por isso que eu fiz uma indicação, né, ao executivo, aonde propõe o microcrédito municipal a juros zero. É um modelo que já funcionou no estado do Rio Grande do Sul, que era o microcrédito gaúcho, onde entregou quase 500 milhões de reais, uma taxinha na época era bem, simbólica, podemos dizer, para poder incentivar o pequeno e médio empreendedor ali de valor de 0 a 15 mil reais na época. O que a gente propõe hoje é entre 0 a 30, né, para que a pessoa tenha condição, porque sabe que quando vai começar um negócio, muitas vezes chega no banco, não tem liberação ou precisa de mais garantias, enfim, que a gente possa ter um fundo próprio do município para incentivar, porque eu sempre digo, né, que o dinheiro ele não está no bolso, mas ele está na mente. Importante a gente destacar, né, Ariel, que essa sua ideia foi feita em forma de indicação, porque o vereador não pode, né, criar um programa, né, no município. Então, a indicação fica para que o executivo possa desenvolver, né, essa questão. Isso realmente, né. Alguns programas a gente consegue criar através de projetos de lei, mas nesse caso, como a gente está falando de talvez uma gerência de um fundo próprio, a gente preferiu mandar ele para o executivo como forma de indicação, para que aí sim ele possa construir, talvez com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma forma que a gente possa vir a auxiliar os empreendedores do nosso município. Iriel, em pouco menos de 5 meses, então, no legislativo, você já protocolou 30 pedidos de providências, 11 indicações, trouxe aqui os números, 4 projetos de lei e 2 moções. É um número bem expressivo. Você falou um pouquinho sobre eles agora no seu grande expediente. Então, esses pedidos de providência, essas indicações, são muito do diálogo com a comunidade, que você ouve as demandas e traz para a Câmara de Vereadores. Realmente, né, eu disse na campanha, não quero ser um vereador que cria muitas leis, porque hoje a gente tem umas enormidades de leis, muitas não conseguem ser fiscalizadas e às vezes acabam indo até em desuso. Então as leis que a gente vai propor é que realmente possa impactar na vida da pessoa de uma forma que a gente chegue lá na ponta, né. E as indicações também é o que chega, de ideias que saem um pouquinho do nosso escopo, mas que a gente acha: "Ô, isso aqui é bacana, vamos mandar para o executivo, se ele
achar que está dentro do que ele pode executar, ele vai executar. Os pedidos de providência é o que chega das demandas da comunidade. Muitos a gente às vezes nem formaliza, a gente tenta agilizar de uma forma mais rápida, mas é aquele detalhe lá na vida do dia a dia da pessoa passo-fundense. Perfeito, Iriel. Outro projeto de lei seu é que institui o programa Lixeira Inteligente. Esse projeto também já está sancionado, já é lei. Fala pra gente. Em menos de 5 meses, 2 projetos já sancionados é bem importante. Realmente, né, na verdade foi nos primeiros 4 meses a gente já conseguiu deixar eles aprovados e sancionados aí, agradecer o executivo pela sensibilidade de entender a necessidade desses projetos, é por isso que eu digo, né, da questão, da assertividade dos projetos, aonde eles vêm de encontro ao que a nossa população está vivenciando, o momento que a gente está. E o projeto da lixeira inteligente, quando eu coloquei, muita gente disse: "Ah, mas é muita loucura, novidade, diferente, né?" E alguns iam falar: "Não, mas esse modelo não vai dar, é inconstitucional, não vai fazer", enfim, por isso que a gente fez ele através de um programa, para daí sim deixar o executivo, flexível para poder executar isso de uma forma, mais tranquila. E é um modelo que a gente buscou, eu fui visitar pessoalmente lá em Santo Antônio da Patrulha, peguei o modelo do projeto, vi como é que funciona, conversei com o prefeito, conversei com o secretário, aí lá tu já vai ver o que funcionou, o que deu certo, ou as primeiras partes que eles tiveram que alterar, o que que tu pode melhorar, se eu fosse fazer de novo, o que que tu faria. Então a gente conseguiu trazer essa ideia e trazer ele pronto aqui para o nosso município, que serve para quê? Em vez de ter os containers no nível da rua, são containers subterrâneos, aonde vai ter só a passagem, a gente passou eles em vídeo, tem na minha rede social também, @IrielSaquete, lá tem o vídeo das lixeiras inteligentes, onde mostra, não muda o modelo do container, a gente utiliza os mesmos, o que muda é a estrutura, né, que desce o container, também para a questão que a gente vê aqui na nossa cidade, muitas vezes o container jogado, quebrado, colocam fogo, enfim, ali ele fica subterrâneo, fica fechado e somente quando vem fazer a coleta através do caminhão, que mantém os mesmos containers, é importante ressaltar. O caminhão, né, o operador ali vai levantar, vai fazer a coleta e vai voltar para o local, deixando ali de forma tranquila e mais limpa a nossa cidade. E é para a gente ver uma cidade menor que Passo Fundo, né, Santo Antônio da Patrulha, que já instituiu esse programa, já instituiu essa forma, né, de lixeiras. Então quer dizer que Passo Fundo, sim, deve ter capacidade também de adaptar. Não, com certeza, né, eu sempre digo que a gente tem que buscar ideias e pensamentos que são fora da caixa, né. Se funciona numa cidadezinha menor, aqui também pode funcionar, e não é porque a cidade é menor que não pode trazer ideias diferentes para nós, assim como muitas replicam de nós aqui, que é uma cidade maior, a gente também pode buscar soluções, que funcionam, assim como eu vou buscar uma nos próximos dias aí na questão da área, empreendedora da nossa cidade, que a gente vai buscar aí também para trazer aqui para a população. Queremos, né, Jair, é um spoiler. É uma área de modelo, de condomínio, de distrito industrial que funciona em outro município, é uma empresa aqui da nossa cidade que também está localizada nessa outra cidade, que nos trouxe essa ideia, essa sugestão, e nós vamos conversar lá com o secretário de desenvolvimento dessa cidade, para daqui um pouco sugerir aqui para o executivo, é uma forma bem bacana, e nós vamos conhecer mais para poder falar com mais propriedade aqui para a população. Legal, assim que você apresentar a proposta, com certeza a TV Câmara, né, vai fazer todo o acompanhamento. A gente falava das suas indicações, Iriel, que também muitas das suas ideias são apresentadas em formas de indicações, e eu trouxe algumas também bem importantes, indicações bem legais que você apresentou para a comunidade. Uma delas, você já falou do microcrédito do juro zero. Outro também sugere a criação da Agência Reguladora de Serviços Públicos. Então explica para a gente o que seria essa agência reguladora. Hoje a gente tem alguns convênios, algumas contratações, algumas parcerias, e a gente não tem quem regule isso. O município tem um contrato com a Corsã e a gente não tem o órgão fiscalizador. A gente viu nesses últimos tempos o acontecimento aqui no nosso município, da questão da falta de água, do descaso da Corsã, e aí saiu um decreto do prefeito autorizando a Secretaria de Obras, por exemplo, fazer a fiscalização. Esse modelo que a gente quer trazer aqui, que funciona em Novo Hamburgo e alguns outros municípios também, é uma agência reguladora que pode regular o transporte público, que é feito através do contrato, pode regular a questão da RGE, da Corsã, e aí sim nós ter uma agência aqui, porque às vezes nós depender de uma estadual, demora muito, né? E quem vive aqui que sente o problema, né? Quando fica sem água para tomar banho, chega em casa com as crianças da escola, não tem água na torneira, é um caso. Pode acontecer com o transporte público, pode acontecer com a luz, então a gente precisa dessa agência reguladora, e por isso que eu ressalto, em todas as conversas que tenho, eu ressalto e peço para o executivo para eles pensarem nisso com carinho, porque a gente sabe da importância que é, e nós poder, quando tiver o problema, agir de forma mais rápida e eficaz.
Outra indicação, Iriel, é sobre a utilização do ginásio do Teixeirinha. Fala para nós o que você pensou para aquele espaço. O Teixeirinha é um sonho da comunidade Antico, foi construído ainda na época do ex-prefeito Oswaldo Gomes e foi deixado de lado, né, o Teixeirinha ficou abandonado, ficou muito tempo sem uso. Agora recentemente ele estava com uma concessão de uso para o time do Gaúcho, e agora ele volta ao município, né. A gente sabe da importância que é aquela área, a gente sabe que Passo Fundo não tem um ginásio municipal hoje, e muitos municípios do tamanho de Passo Fundo não tem um ginásio daquela estrutura. Até a gente visitou lá, fizemos uma visita técnica lá, semana passada, foi um pedido meu para a Secretaria de Esportes aqui, o prefeito, atendeu, o secretário Giba, também o secretário Leandro acompanhou e convidou os demais vereadores, porque a gente sabe da importância que é trazer vida para aquele espaço. Então a gente quer que ali volte a funcionar, a gente vai trabalhar para isso, a gente sabe que isso vai acontecer, mas para dar vida do dia a dia, a gente pode levar a Secretaria de Esportes, que tem tudo a ver com o sentido, e também, por que não, algumas outras secretarias que pagam aluguel hoje, que oneram os cofres públicos, né, que a gente gasta com aluguel, naquelas que não sejam de fácil acesso. Um exemplo, hoje a gente tem a Secretaria de Saúde em um lugar que não é de fácil acesso, a gente precisa centralizá-la melhor, mas aquelas secretarias que não podem ficar longe, que não precisam, obviamente, estar em um lugar estratégico, que possam ir para lá para nós otimizar também a questão dos aluguéis e também utilizar, porque é uma estrutura muito grande, até a gente visitou lá e a gente viu que não é aquilo que nós achava, né. Acredito que é bem menos, é uma estrutura que foi bem feita quando foi feita, então agora é um pouquinho de maquiagem, de água, de sabão, dar uma limpada, dar uma organizada. Claro, tem a parte da quadra, tem a parte da elétrica, que isso custa, mas aqui a nossa cidade merece os jogos esportivos, seja de futsal, seja de vôlei, de basquete, encontros, feiras, shows, né. A nossa cidade precisa, Passo Fundo é pujante e a gente precisa daquela área o quanto antes disponível para a população. Perfeito, Iriel, eu quero falar de mais uma indicação, que é aquela que pede a implementação de adesivos informativos sobre a prioridade do assento das pessoas com autismo no transporte público. Bem importante essa sua indicação, porque muitas pessoas não sabem que eles têm direito ao assento prioritário. É, realmente, muitas vezes as pessoas, não sabem dessa condição que se tem, e a gente já propôs, inclusive a Codepas já colocou, já mandou fazer os adesivos e já colocou, e a gente encaminhou ali, porque a gente sabe da importância que é, deixar claro que eles têm essa prerrogativa, né, para que eles utilizem, para que a gente consiga cuidar melhor dessas pessoas. E a gente sabe, né, Eliel, normalmente são crianças, mães com crianças que precisam do transporte público, bem importante mesmo. Tem crescido o número, né, infelizmente, de diagnóstico, então uma indicação bem necessária, que tem relação, desculpa, Eliel, com a saúde pública também. Com certeza, e a gente sabe que muitas vezes a questão do ônibus, do barulho ali, através até agita um pouco mais essas crianças, e elas saberem que elas têm essa condição de estar no banco mais à frente, mais separado também, pode dar uma tranquilidade às vezes para a mãe, que muitas vezes tem que chamar um Uber, fica mais caro, então assim ela sabe que tem essa condição dentro do transporte público. Iriel, antes da gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a perspectiva agora para os próximos meses de mandato. Estamos recém iniciando a 19ª legislatura, tem muito trabalho pela frente. E ainda também que você falasse sobre o seu trabalho nas comissões, né? Você é vice-presidente de uma das comissões mais importantes da casa, que é a CFPC, a Comissão de Finanças. Então fala um pouquinho para nós sobre você estar nesses espaços e o seu trabalho daqui para frente. Olha, a previsão que eu tenho desse mandato, a gente como é jovem, a gente vem com aquela questão da ansiedade, né, a gente quer fazer as coisas acontecerem, muitas vezes não depende só de nós, não é no nosso tempo, mas eu vou ficar muito satisfeito se nesse ano a gente conseguir, através da Comissão de Saúde, trabalhar uma ideia de um mutirão para zerar filas, né, eu vou ficar muito contente com isso. Se nós conseguirmos um encaminhamento para o Teixeirinha, com uma data de previsão de reinauguração daquele espaço, eu vou ficar muito contente. Se nós conseguirmos implantar o microcrédito municipal, vai ser um bolaço, eu tenho certeza que vai ajudar muito micro e pequenos empreendedores da nossa cidade. E também um programa que eu estou desenvolvendo, é um projeto que está em andamento na casa, que é um programa habitacional, né, que isso eu vou detalhar melhor nas minhas redes sociais para as pessoas entenderem, que é a pessoa ter a perspectiva de parar de pagar o aluguel e poder começar a pagar a sua casa, com uma gerência própria do município. Isso dá para fazer e a gente está encontrando as condições para que isso aconteça. Quanto às comissões, além da Comissão de Saúde, que eu já falei agora, a Comissão de Segurança, a Comissão de Finanças e Planejamento
eu acho ela importantíssima, né. Tenho a condição de estar de vice-presidente ali, em parceria com o vereador Ronaldo, que é o presidente, e inclusive fico de relator de alguns projetos que eu gosto de me debruçar sobre eles, né. Inclusive, na noite passada eu estava me debruçando em cima de 4 projetos, a gente sabe da importância que é, e às vezes um detalhe, uma emenda, e ainda mais quando a gente fala de orçamento, né, como eu venho dessa veia empreendedora, eu gosto de detalhar e falar disso. Quando vem projetos nessa pauta, eles já me encaminham a relatoria, porque eles sabem que a gente faz e a gente realmente analisa o projeto, a gente vê o que é que condição, porque a gente está aqui para representar a população, então que a gente possa fazer isso da melhor maneira e estar na comissão de finanças, com certeza para mim é uma honra e eu vou sempre me dedicar ao melhor para entregar o melhor para nossa população. Iriel, você falou ali da segurança, você também participa da Frente Parlamentar da Segurança, quer atuar um pouquinho mais também nessa área? Eu participo hoje da frente da segurança e também da frente da água, né. A água, justamente pelos acontecidos que a gente teve, por essa ideia da agência reguladora que encaixa ali. Segurança pública a gente sabe que é tudo, né, então o que a gente puder apoiar, a gente vai estar sempre à disposição aí, e tem colegas que defendem essa bandeira mais, atuantes, né, mas sempre contam com o nosso apoio para que a gente possa ajudar, seja através depois de emendas para melhorar a qualidade do atendimento, equipamento, enfim, a gente sabe que a gente precisa e muito ajudar, né, a segurança pública, que é quem está lá na ponta, dia a dia, botando às vezes a vida em risco para proteger a nossa sociedade. Iriel, muito obrigada pela tua participação hoje aqui na TV Câmara. O programa é rápido para falar um pouco de um trabalho aí de meses, mas que logo a gente possa, né, receber você de novo para falar de outros projetos aprovados, outras indicações apresentadas. Com certeza, obrigado Cláudia, obrigado aos amigos da TV Câmara. A gente fica à disposição, vocês podem nos acompanhar através da nossa rede social, é @irielsaquete no Instagram, no Facebook. Nos acompanhem, com certeza a gente vai estar sempre ali mostrando o nosso trabalho e quando a TV Câmara me chamar eu vou estar aqui também. Muito obrigada, Iriel. Uma boa noite para você. E uma boa noite também para você de casa, que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Entrevista, hoje recebendo o vereador Iriel Saquete. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.